você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Tá bom. Vamos lá. Nossa união é como a canção que fala todo dia de amor e de alegria, paz de um mundo novo com Jesus, seu reino em nossos corações. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor. Real fraternidade, amor. José Grosso, irmão querido. Muito lindo, querida. Valquíria, você pode Sim. fazer a prece e começar o estudo, tá bom? Posso fazer? Pode, que a Lúcia já fechou ali o microfone dela. Então, graças a Deus, vamos fazer uma leitura bem pequenininha, tá? Para poder a gente fazer a prece. Perda e conquista. Perdeste algo importante? Não julgueis impossível viver sem o que perdeste. Todos perdem. Eu já li isso aí, mas eu gosto muito dele. A perda é parte do processo de transformação da vida. A semente perde a si mesma para se transformar em flores e frutos. O ser humano deixa o corpo para brilhar mais além. Perder é também conquistar. Mas dizes, como reaver o meu parente querido? Como ter novamente os bens perdidos? Acredita que nada perdeste, por quem pensavas ter morrido, vive, e os bens voltam de outra forma. A vida se transforma para melhorar. A lagarta aceita seu casulo porque quer ser borboleta. Então, graças a Deus, que Jesus nos instrua, os bons espíritos de luz nos ajudem, nos instrua, para que possamos fazer uma reunião em que possamos aproveitar os conteúdos dos ensinamentos do nosso capítulo de hoje. Que nós possamos ter a ajuda dos nossos irmãos amigos, que se encontram na nossa casa, do Divino Espírito Santo, desde cedo, em prontidão para o tratamento dos nossos irmãos enfermos, nossos irmãos que se encontram necessitados, que se encontram angustiados, com certeza receberam a ajuda dos irmãos queridos que lá se encontram. E com certeza também eles ainda continuam junto conosco em vibrações de amor, de paz, para que possamos passar algo de positivo a todos nós que nos encontramos presentes nessa reunião, encarnados e desencarnados. Pedimos a proteção desses amigos, a proteção do nosso Pai, para que possamos ter uma reunião de aproveitamento, como nós colocamos. E que a paz e a luz estejam em nossos corações, que nós possamos nos dar as mãos para um trabalho de frutos, para um trabalho louvado de êxito, que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos, do que fomos ontem. E que a paz do Senhor esteja em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos fazer o nosso estudo, então, né? Então, meus irmãos queridos, nós vamos iniciar hoje o capítulo 4, que fala da lei de reprodução. Nós estamos estudando as leis morais da vida, que é um fator de grande importância para nós. Já que estamos nessa encarnação, né, recebemos de Deus a dádiva da vida, então, que nós passamos a vivê-la dentro das leis divinas, das leis do homem e das leis divinas, para que possamos caminhar em linha reta, possamos caminhar com progresso, possamos caminhar da maneira que o nosso espírito possa se elevar nessa encarnação que recebemos. Possamos, enfim, aproveitar essa encarnação. Não desperdiçar, porque nós não sabemos qual será a nossa próxima,
quando será o nosso desencarne, quanto mais a nossa volta. Então, já que agora temos a certeza dessa encarnação, vamos então aproveitá-la o máximo que nós pudermos, para que realmente façamos jus a essa bênção divina que é a vida dada pelos nossos pais, pelo nosso Pai. E nós percebemos nesse capítulo, a lei de reprodução, a grande importância da população do globo, do mundo, a grande importância da nossa união, do nosso conchavo fraternal entre todos nós irmãos na Terra, encaminhada para essa elevação. Então, todas as leis são importantes, porque todas são divinas, mas essa mais ainda. A responsabilidade que temos ao nos aproximarmos e a tentar contribuir para a população desse globo. Então, de que forma nós possamos contribuir para isso? Como nós vamos ajudar o planeta na sua elevação, na sua permanência, na sua evolução, na sua irmandade, nas suas mãos entrelaçadas para o desenvolvimento de cada um? Então, é preciso que a gente entenda primeiro que nós todos fizemos parte desse imenso globo maravilhoso, dessa terra maravilhosa, habitada por nós, dessa natureza linda, de tudo que nós temos, como se diz, recebido do Pai para a nossa evolução. Então, para a população do globo caminhar de uma maneira acessível, de uma maneira que possa caminhar em evolução, é preciso que todos nós tenhamos essa consciência de que compete a nós essa reprodução. Aí vem assim, de que modo? Né? Sempre que a gente tem uma pergunta, um objetivo a seguir, a gente tem que ter um modo de chegar a esse objetivo. De que modo a gente vai contribuir para a reprodução do grupo? Todos nós podemos? Todos nós podemos. Porque a reprodução seria em seres vivos, né? Pessoas e criaturas. E cabe a nós, seres humanos, povoar o globo, né? Fazer as criaturas voltarem à Terra de alguma forma, para que possam evoluir, como nós sabemos, que são a lei da reencarnação, que é por aí que a gente evolui, e nós somos responsáveis por isso. Aí somos responsáveis quem? Só quem tem, assim, 10 filhos, 20 filhos, né? Na reprodução material do globo? Não. É responsável todo ser vivo, todo ser divino, que se prontifica na elevação da população do globo, que se prontifica no trabalho, da perfeição do ser, da caminhada para a perfeição do ser que aqui se encontra. Então, todos nós somos responsáveis por essa população, por essa formação de indivíduos no globo que nós estamos habitando. Sempre quando a gente... É uma maneira assim, muito popular. Nós sabemos da necessidade dos espíritos retornar à Terra, né? Que nós estamos aqui nessa vida, nessa encarnação, com certeza ainda não estamos. Claro que não estamos ainda em condição de galgar um espaço assim, divino e temos só essa encarnação, né? Essa seja a nossa última. Haja vista que nós estamos num planeta de provas e expiações, então não será a nossa. Nós ainda voltaremos, se Deus quiser, porque nós temos muita coisa para acertar. Então, o que acontece? Quando a gente encontra, às vezes, uma pessoa, uma mulher, né? Uma família, com muitos filhos, uma mulher com a porção de criança empencada, e mais outro na barriga, e mais outrozinho que está doente, a gente normalmente tem aquele olhar ainda tão imperfeito nosso, que ao invés de nós acharmos isso aí uma coisa sublime, nos emocionar e ficar feliz e ajudar aquelas criaturas, aquela população que está chegando ao globo, nós sempre falamos assim, a maioria de nós, é claro que toda regra tem exceção. Meu Deus do céu, para que tanto filho? A pessoa não tem emprego, não tem o que comer, não tem nada para vestir, por que tanto filho? Por que essa mulher tem um filho todo ano? Né? Por que essa pessoa teve um filho aqui, outro ali, voltou para mais outro, e essa casa cheia de crianças, se não tem comida para dar, se não tem emprego, com a crise que nós estamos passando, a gente sempre encontra isso. Vem pegar a cesta básica, aí a barriga com um filho, e outro pela mão, e outro no colo, a gente não pensa. Para que tanto filho? Como que nós espíritas, se algum de nós espíritas ainda pensa isso, que por certeza penso que sim, podemos pensar isso. Como nós ainda temos a castimônia de pensar uma coisa dessa?
sabendo da necessidade do retorno dos espíritos ao planeta, sabendo da necessidade e que o espírito vai retornar, gente, independente do nosso questionamento ou não, ele vai retornar. Seja quando for, mas ele vai retornar. E para o espírito retornar, ele só precisa de um corpo, né? De amor e de um corpo. E se quem pode, às vezes, se nega a contribuir para a população do globo de uma maneira tão bacana, tão sensível, tão linda, o que o espírito faz? Eles voltam no corpo que os aceitam, no corpo que o recebe, que seja de boa vontade ou não, né? Que tenha alimento ou não, que tenha uma casa para morar, ou uma tarimba para dormir, ou uma esteira para dormir, mas eles retornam, quem precisam retornar. Então, a fila vai se prolongando, mas eles vão voltando à Terra. Aqueles que precisam voltar, eles vão voltando, porque é a lei, porque toda lei, se a lei é divina, a lei de reprodução vai acontecer, porque é divina e ela não falha, ela não muda. Nenhum ser humano, por mais que a ciência queira levantar a polêmica em favor de aborto, e que essa mulher não deve ter tanto filho, e essas coisas todas que nós falamos, na nossa ignorância, eles voltarão. Os espíritos vão e voltam, porque a lei divina, ela se faz acontecer. Ela não muda, ela não pede satisfação a ninguém, se você está satisfeito ou não, se fulano tinha que ter 10 filhos, a outra tinha que ter um, ela pouco se incomoda, ela se faz cumprir. E através de nós, seres humanos, que temos o compromisso, a responsabilidade de colocar dentro de nós a lei divina, para que ela se faça, né, a funcionar. Então, o que acontece? Nós, a falha é do ser humano, que tem condição de fazer cumprir a lei de uma forma ou de outra, ou contribuindo para que os espíritos retornem através de si próprio, ou ajudando as pessoas que precisam para que possam ser contribuintes para a população do globo. Então, por isso que eu coloquei, mesmo aquela pessoa que se nega a ter um filho, que não quer ter um filho, que optou por não ter, porque também pode optar, ou que não teve oportunidade, ou não chegou a hora, de alguma forma ele pode ajudar aquelas que não têm condição e que estão colaborando com a população do globo. Então, de qualquer maneira, nós somos os responsáveis pela população do globo. E nós temos condição de ajudar a população do globo, porque isso acontecerá, independente da nossa vontade, irá sempre se renovar. O planeta, o globo, todos os mundos serão habitados, porque se é uma lei, sempre acontecerá. Não adianta, por mais que se faça aborto, por mais que se faça uso de preservativo, não tem problema, é como um rio. Você aterra um lugar e ele acha um caminho e sai por outro, mas ele vai correr. Né? E as leis divinas vão acontecer, independente da nossa vontade ou não. Através de nós, porque elas estão dentro de nós, elas estão na nossa consciência, elas não vão deixar de acontecer. É a vontade de Deus e ela colocada para que se faça cumprir. Né? Então, é mais ou menos isso aí que o capítulo de hoje, de lei de reprodução, dá para nós assim, essa noção da nossa responsabilidade de manter o globo. E outra coisa mais importante, manter o globo em população e fazer o máximo que nós pudermos para que seja uma população do bem, uma população do amor, uma população de progresso, que nós possamos colocar nesse globo que recebemos para habitar pessoas e espíritos que nós tenhamos a oportunidade de educar, de evangelizar, de alimentar e de amar acima de tudo. Então, a gente tem um filho, tem 2, tem 3, podemos ter mais se pudermos, né? Se a gente foi imaturo e ainda não pensou nisso muito antes, está aí agora a oportunidade de ajudar a quem está por disposição, a quem talvez assim não tenha pensado isso tudo, mas que tenha sido um instrumento do Pai para que a população do globo continue fortalecendo e aumentando. Então, cabe a nós essa ajuda. Então, o que vai? Vamos ajudar quem tem a porção? Vamos perguntar por que fulano tem 5 filhos e outro na barriga? Ou vamos deixar de dar a lata de leite em pó que está ao nosso alcance? Já que a gente não pode fazer,
que aquele espírito predestinado e que recebeu aquele espírito de sua família seja ajudado para que ele possa ser uma pessoa de bem, um espírito de bem, um homem de bem, como a gente gostaria, né? Valquíria, Pois não, mesmo. não, é que eu estou pensando aqui, né? Sabemos que existe esse entrelaçamento, né, dos espíritos, né? Então, falando assim, aquela pessoa que teve, que recebeu, que já tem mais, né, de filho e continua tendo, eu fiquei até para perguntar, não é porque aquele espírito, né, ele tinha que vir para aquela pessoa, não é? Também. Não sei se for 5 ou 10, não sei. Eu sei. Era ali que ele precisava encarnar, né? Ele vir para é a ela, vontade, isso, a necessidade daquele espírito. por várias, né, várias relações, Bem vários colocado isso. Muitas vezes a gente relacionamentos, tinha que ser com aquela pessoa, não é? nasce numa família com um comportamento X e ele tem um procedimento Y, né? A necessidade dele estar ali para melhorar, para ajudar aquela família. Então, é o que você colocou, foi muito bem. Está tudo dentro das leis da natureza. Está tudo dentro dos desígnios de Deus, do controle de Deus. Não tem nada fora de controle. Então, se fulano tem 5, o outro não tem nenhum, está sob o controle do Pai. Você colocou muito bem, está realmente naquele espaço, por necessidade daqueles espíritos, às vezes de uma família inteira, né? A necessidade de um ser que venha ajudar a todos, ou que venha dar trabalho, o único que dá trabalho. Então, é como o filho pródigo voltando, né? Para a casa paterna. Então, as necessidades são inúmeras, mas você colocou muito bem, o espírito está por necessidade de permanecer ali naquele espaço por razões que nós, às vezes, desconhecemos, né? A própria pessoa que, às vezes, as pessoas que foram responsáveis por essa chegada desse espírito, às vezes, nem lembra que em vidas anteriores deve ter tido essa necessidade, esse compromisso, né? Essa promessa. Então, a população do globo é coisa muito séria. Não parece, mas é coisa muito séria. E a gente observa outra coisa, existe países, existe continente em que a população é muito intensa, é muita gente, como a gente sabe muito bem, mas está sob controle. Então, existem situações até da própria natureza que se incumbem de manter esse equilíbrio. Muitas vezes a gente não compreende, mas existe essa necessidade de um equilíbrio nessa população. E uma necessidade desses espíritos retornarem de alguma outra forma, mas é como o Ivone colocou, está tudo sob os desígnios do Pai. Tudo sob controle. Valquíria, posso só colocar aqui uns pensamentos tortos meus? Pode, com certeza. Então, assim, eu estava pensando a respeito disso, que é uma coisa que eu tenho, que de vez em quando eu penso, que é na parte científica, né? Que tudo faz parte de um mesmo bolo. A gente costuma separar e botar em caixinha, né? Que a ciência nada mais é a gente tentando entender as leis divinas, né? Com Que tudo certeza. está sob as leis divinas. Então, nós temos o livre-arbítrio, né? As nossas escolhas. O planeta ele tem uma capacidade de suporte, né? A gente vai desgastando. Então, muitas vezes, o que pode acontecer, que eu acredito que pode acontecer, são desencarnes coletivos grandes, que muitos talvez ainda não era a hora conseguir uma vaga, porque e essa questão do reencarne e de todos as especificidades de cada reencarne, né, de acordo com os resgates que a pessoa tem a fazer, não é uma fórmula de bolo certinha. Ah, você fez isso, você vai encarnar aqui com a família tal, não sei o quê. Não é assim. Né? A gente sabe que, de repente, um estava com tudo organizadinho, bonitinho, aí a mãe que tinha aceitado não sei o quê, de repente, não quero, vou priorizar minha profissão e não quero, ou evita, né? ou tem os cuidados, porque eu costumo dizer, quando tem que vir, filha, não adianta tomar pílula que ela falha, a capinha ela fura, e se tiver que vir, vai vir.
né? É sim. Então eu acho que assim ainda tem muita abertura nesse assunto, não é uma coisa tão fixa, né? Que está sob o controle, tá? Mas até que ponto esse controle, que até eu estava lendo lá no Brasil, Pátria do Evangelho, durante um período até a abolição dos escravos da República, Ismael teve presente, né, e a falange dele, trabalhando ali junto com toda a espiritualidade, encarnando espíritos que poderiam estar levando a cabo essas missões aqui na Terra e acompanhando ali o tempo todo, sabe, bizuiando nos ouvidos de quem estava aqui para fazer a coisa certa para que acontecesse. Mas e teve uma influência muito grande, mas a partir desse momento, depois de tudo isso resolvido, essa função babá do Ismael com o Brasil, com os brasileiros, cessou. Ele começou a trabalhar a parte da doutrina, né? Tentando implementar para a prática do Evangelho, e nós ficamos com a responsabilidade, né? De não tem mais alguém aqui dizendo para o político: filho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não tem mais. Então, aí você vê que, assim, está dentro dos planos? Tá, mas até que ponto? Porque muita coisa eles precisam mudar. Você vê, em vários livros, você vê eles contando a história de como a coisa aconteceu, aí eles contam assim, mas aí como não estava dando certo, estava dando problema, a gente chamou Jesus, e Jesus, né, resolveu junto com a gente qual seria a melhor atitude para a gente chegar àquele ponto. Então, é tudo construção, filha, não tem nada pronto, não. Pelo menos pelo que eu entendi, né? Verdade, desculpa se eu saí um pouquinho do coisa, porque de vez em quando eu me empolgo. É só para colocar o seguinte: mesmo isso tudo que acontece está sob o desígnio do Pai, né? As coisas acontecem porque foi determinado, os espíritos estão, como é que se diz, autorizados a tomar essas atitudes, né? E orientado e ajudado, fortalecido para tomar decisões, como você falou aí no livre-arbítrio. Tem uma hora que você precisa tomar uma decisão, que é o seu livre-arbítrio. Mas, de alguma forma, numa situação assim, global, né? De números de espíritos com situações idênticas, a falange de espírito e todos os espíritos em si, realmente também tem o seu livre-arbítrio, como você falou, né? Para mudar o curso daquilo que não teve condição de ser continuado, mas dentro de um processo de organização, né? Mas posso só completar uma coisinha, assim, que veio agora uma iluminaçãozinha, que eu acredito sim, que o que é fixo é a nossa evolução, que a gente tem que evoluir até chegar a um determinado ponto. Isso aí está em todas as leis de Deus, né? Que a gente vai passar por outros planetas, não sei o quê, até chegar a virar, né, um espírito superior. Mas esse meio termo, Deus deixa uma abertura muito grande com relação para que a gente tenha o livre-arbítrio, tenha a responsabilidade dos nossos atos, para que a gente aprenda e cresça. Porque senão a gente ia ser só um monte de marionete. É claro que, nesse caso, tem um limite, né, de determinadas coisas que não pode, ele vai deixando. Chega um ponto que a espiritualidade que trabalha com ele, Jesus e os outros espíritos superiores que têm essa responsabilidade, aí eles vão dar aquela chamada, já estamos 100 anos fora do rumo, né? Esse povo não está querendo evoluir, então vamos dar uma chamada, né, modificar, fazer umas modificações para ele. Então, é mais ou menos assim que eu entendo, né? Posso estar completamente errada. Essa modificação, esses acertos, como você está colocando aí, eu acho que é justamente para manter esse equilíbrio, né? Na hora que o nosso pai percebe que está realmente em desequilíbrio, está muito alto, o nosso livre-arbítrio foi muito prejudicial à evolução, tem realmente uma arrumada na casa, como diz o outro, né? Arruma a situação para que continue, a caminhada continue, as raças continuem, diferentes ou não das que são formadas novas situações, novos espíritos
se apresentam e encarnam com outra elevação de inteligência, como nós estamos vendo, né? A gente vai e volta de alguma forma melhor, porque nós viemos aqui, não vamos voltar igual, nós vamos voltar melhor, porque nós temos uma aquisição que vai conosco e retorna, é nosso patrimônio, não vai ser perdido. Então, com certeza, voltaremos melhor. Por muito pouco que seja, voltaremos melhor. Então, essa soma, né, de idas e vindas e de retorno, de melhoras dentro do nosso comportamento, é que está sendo favorável a essa ao equilíbrio dessa população. É bom, gente, isso que eu quis colocar, quando o país ou a região de muita população muito elevada, de alguma forma, vai acontecer alguma coisa dentro dos desígnios do Pai para que as coisas se equilibrem. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pensa que é um desastre, que é meu Deus, que coisa horrível, que foi, não é. Tudo está dentro do desígnio do Pai, do equilíbrio. E é preciso que a gente, nós espíritos principalmente, entendamos que a vida, isso aqui é um pouquinho, nós temos que ver essas coisas que acontecem como uma continuação, como uma coisa normal, vai e volta, melhora, arruma aqui, arruma ali, normal. Né? Não temos que pensar que é uma coisa, uma catástrofe, né? Que a gente está passando por uma coisa que não mereceu, era tão novo. Não, está tudo certo, está tudo sob o desígnio. Nós é que ainda estamos a entender esses desígnios, porque nós estamos materializados, que nós pensamos que nós perdemos aquela carne, ou que o nosso irmão perdeu, nosso pai, nossa mãe. Nada disso. Tudo normal, né? Tudo normal, acontecimento normal do planeta. É lei, né? É lei. Agora, outra coisa que numa reunião, não lembro quem foi que comentou, é que a gente, né, os nossos corpos não sofreriam assim, transformações, não sei o quê, mas a gente veio evoluindo, a gente foi Neandertal, foi um monte de coisa, né, o ser humano. Então, nosso corpo, a gente não vê grandes diferenças, né? Mas nossos corpos já estão sendo preparados para espíritos mais puros. Então, a medicina talvez não consiga identificar, mas você vê, bebê antigamente era 7 dias, que nem gato de olho fechado, né? Até a criança abrir. Hoje em dia, a criança já nasce com o olhão aberto, já com 1 mês já está todo durinho, né? Já querendo andar, com 3 já está querendo falar, sabe? Aí você fica assim, alguma coisa está mudando no reino da Babilônia. É a evolução, né, das raças, que a gente pensa assim, as raças não vão mudar, não vai mudar se deixar de ser cabeça, tronco e membro. Mas essa evolução aí, essa transformação, é mudança de raças. Então, é possível mudar as raças. Porque já se viu há séculos atrás que as raças vieram mudando. Nós já saímos de uma situação muito pior do que estamos agora, moralmente. Isso é a transformação da raça. Não significa transformar. E a gente continua mudando. Quem pensa que parou, sabe? Não parou. Você vê, os espíritos estão vindo, espíritos mais puros, que precisam de corpos mais adaptados, né? Você vê que tem algumas diferenças. Tem a parte da própria pineal, que para alguns funcionam com maior, sabe, facilidade, são crianças extremamente sensitivas. Então, você vê que tem mudanças grandes, né? São espíritos mais puros. A mudança da raça. Então, é preciso que nós, habitantes agora do planeta, que estamos em evolução, tentando nos melhorar, a gente perceba que não tem raça azul, amarela, branca, negra, preta, rosa, não tem. A mudança das raças é no seu conteúdo interior, na sua transformação, da proporção que voltam ao planeta de origem melhores. Então, é uma outra raça, né? Nós já vimos falar em raça adâmica, né? Já vimos falar em seres, como é que se diz, animalizados. Isso tudo foram raças. Mas os homens de caverna, eles tinham cabeça, tronco mesmo, como a gente. Então, a raça que ficou agora foi diferente? Não. Fisicamente, não, mas mentalmente, como você está falando, da sua inteligência, da sua formação moral, é raça diferente. Então, é possível que as raças mudem para melhor na evolução moral, porque
a melhora da raça não significa cor de pele, não significa físico, não significa homem e mulher, não, significa transformação moral. Então, a raça virá transformada moralmente. É preciso que a gente coloque isso na nossa cabeça. A transformação é moralmente, é essa que nós precisamos. Né? Vamos ler, então, um pouquinho, para a gente ver se a gente concorda com isso tudo que nós falamos? População do globo, 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Que o espírito precisa de corpo, tem que ter corpo, né? Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Olha que pergunta profunda. Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, é o que nós estamos colocando, é preciso que nós olhemos isso tudo com uma amplidão muito grande do nosso sentimento, e não só essa pequenez da nossa encarnação. Não nos prender sempre a essa encarnação agora. É muito amplo que nós estamos, o que acontece com o mundo, como é viver, como é estar no mundo, como é o mundo que foi feito para que nós possamos reproduzir. É preciso que nós tenhamos uma visão muito ampla. Talvez até a gente não consiga ainda nessa encarnação, mas é preciso que a gente tenha essa amplitude e não fique esse cantinho assim, minha casa, meu país, né? Minha cidade, isso aqui é meu, aquilo ali é meu, esse filho é meu, esse irmão é meu, né? É preciso que a gente tenha uma visão mais ampla, porque a harmonia é do conjunto, a harmonia nós fizemos parte disso aí. Estamos, assim, proporcionando isso aí. Se a gente ficar muito pequenininho, só nesse mundinho que nós estamos, porque nos conforta, então vai acontecer a população, porque nós sabemos que Deus vai continuar, mas as coisas ficarão muito mais difíceis. Então, como você falou, Valéria, vamos usar o nosso livre-arbítrio para ampliar o nosso horizonte de vida, de espaço de vida, de progressão mental, né? De espíritos superiores, ver essas coisas com muito mais amplidão, né? Através do nosso livre-arbítrio. Então, vem outras perguntas. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. É isso que eu acho importantíssimo para a gente ver agora. Nós estamos vivendo no momento, a gente pode até pensar assim, é uma regressão mental, uma regressão cultural. Não, é um sacode, como diz a minha irmã. É um sacudido que a gente está levando, para que nós possamos avaliar a nossa passagem aqui no globo, o quanto é importante o que todos nós passamos aqui através da nossa elevação moral. Então, essa sucessão de aperfeiçoar, como a gente viu muitos países no passado, nem tanto passado assim, né? Há mais ou menos 70 e poucos anos por aí, que é a minha idade, que a gente viu países lutando para dizer que estavam, como se diz, aperfeiçoando as raças. Então, transformando situações de seres humanos, como todos, em verdadeiros instrumentos de nem sei de quê, um local, um sofrimento tão grande que você não tem nem como entender isso. Achando que isso era aperfeiçoar raças, porque estavam limitados em aperfeiçoamento de cor de pele, altura, né? Idioma, cultura, inteligência, perfeito fisicamente ou não. Então, aperfeiçoar as raças para eles seria dar o quê? Um físico que eles, lá na cabeça deles, colocaram como perfeito e que quem não estava naquele patamar seria eliminado. Né? Então, o que adiantou? A nossa elevação ainda foi pouca, porque até hoje a gente não vê mais isso acontecer, assim, mais ou menos, ainda tem umas coisinhas aí, entre aspas, uns holocaustos, entre aspas. Mas o que a gente vê entre nós, assim, mais ligados no nosso mundo menor, família, cidade, a gente ainda vê muita diferença de raça, muita discriminação de seres
como que a gente vai falar? De sexo, né? De não aceitação das pessoas terem a vida que querem ter e assumindo nesse planeta as condições necessárias para a sua evolução moral, que a gente, às vezes, encontra pessoas, mudança de sexo, essas situações todas que nós estamos vivendo, de transformações físicas do homem, a gente censura, se fosse meu filho, eu não queria, se for meu filho, prefiro ver morto, uma opção de bobagem que a gente fala, né? Sem a gente perceber que tudo é compromisso daquele espírito, é necessidade daquela família, nada é por acaso. Mas nós, na nossa ignorância, querendo ainda aperfeiçoar a raça física, cabeça, tronco e membro, a gente condena pessoas que não rezam na nossa cartilha, como diz o ditado, né? Que não faz aquilo que todo mundo faz. Então, se aquele quer sair para experimentar uma outra coisa, ou veio com determinada missão, ou a família veio, ou o espírito veio, o país veio, a sociedade veio, aquele é mal visto ainda por nós. Então, nós não fizemos o que aconteceu na Segunda Guerra, mas agora, quem sabe nós não somos, alguma coisa, alguma responsabilidade nós temos, porque ainda apontamos o nosso dedo podre para aquele irmão que não está vestido como eu estou, né? Que não penteou o cabelo como eu pentei o meu, porque ele deixou o dele crescer, fez um penteado assim, mas ele é um homem, ele botou um brinco, eu achei que estava errado, né? Quando, na verdade, o brinco é dele, a orelha é dele, o pensamento é dele, o sentimento é dele, o compromisso é dele, se ele estiver errado, não é meu, nem de ninguém, nem teu, nem de ninguém. Cada um responde pelos seus atos. Se tiver errado, ele vai responder. E se Deus permite, por alguma razão, é para acontecer. Não é isso? Então, isso que nós, no meu ponto de vista, isso que nós estamos vivendo agora, nós estamos hoje comemorando uma grande comemoração, né? Um grande fato na nossa história. Então, já é um ponto, né? Já é um passo à frente que nós demos disso aí. Mas ainda falta muito. Ainda falta a gente aceitar o diferente de nós. Mas quem diz que aquilo... Quem sou eu para dizer o que é certo ou errado do meu irmão que está na vida comigo, está na escala evolutiva junto com a minha? É uma coisa muito séria que essa lei de reprodução, e nós sabemos que os espíritos precisam vir, de que maneira? Eles vão ter que vir. Às vezes a gente vê maneira de chegar à Terra, espíritos reencarnando, nossos irmãos, de maneira diferente do que a gente achou certo. A gente aí fica, né? Ah, que coisa horrível, mas aquele espírito precisava vir, ele tinha que vir de alguma forma. E aí, com aqueles irmãos... Para quem está doente, Bloquearam a Valquíria. Congelou a Valquíria. Da seara de Jesus. Valquíria. Obreiro. Vamos ver. Então, o Ivone, para a gente, e Lúcia, para a gente não ficar aqui parado enquanto ela se descongela, vou ler aqui a 688, tá? Há neste momento raças humanas que evidentemente diminuem. Chegará o momento em que terão desaparecido da Terra? Isto é verdade, é que outras tomaram o seu lugar, assim como outras raças um dia tomarão o lugar da vossa. Então, eu acredito que nesse aí, ele está colocando nessa questão, colocando que até a Valquíria já falou a respeito das raças adâmicas, né? De todas essas outras raças, que seria, acho que, na verdade, tem a parte física. Eu li, mas mas faz tempo que eu li a respeito dessas raças, então não lembro direito o que tem de como a gente tratar isso, mas realmente existe essa mudança de raça, independente dessa coisa do negro, branco, japonês ou amarelo, né? E eu acho que não é por aí. Infelizmente, a gente ainda tem muito, apesar de que a Valquíria está falou da consciência negra, né? E a gente teve um avanço, mas ainda é muito pouco, porque você vê que assim, ainda existem pessoas preconceituosas, isso no mundo inteiro. Você vê a quantidade, a população mais carente, quase que 70%
é a população negra, que recebe menos, população negra, que assim, que não é respeitada em muitas situações, é a população negra. E não é só aqui, sabe, em muitos países, né? Como você vê nos Estados Unidos, a gente vive vendo situações, sabe, tristíssimas, né? Aquele rapaz que foi assassinado com um guarda botando no pescoço, cara, o homem não tinha feito nada, né? E matar. Então, são coisas que para mim, ainda chocam, né? Porque tem pessoas que ainda, muita gente ainda vive com aquela cabecinha, não sei se são espíritos muito... não evoluíram muito, né? Acredito que sejam, que vieram, que são aqueles que ainda estão, sabe, naquele tempo em que, na Inglaterra, botavam os negros em zoológico para o povo ver que tinha gente preta como se fosse animal. E isso é muito triste, porque não teve uma cultura, não teve oportunidade de determinados desenvolvimentos, não deixa de ser humano. E existem muitos, assim, se a gente for comparar essas coisas que eles sempre adoram colocar ciência, de que é diferente, que é menos capaz, que é isso. Nossa, o que você vê de negros que, assim, inteligentíssimos, que dão de 70, 100 a 0 em outras cores, né? Para falar assim. É impressionante. Você vê, nossa, o Barack Obama foi um dos melhores presidentes que os Estados Unidos teve, né? É misturadinho, mas é negro. Para ele, minha filha, passou uma corzinha um pouquinho mais Nescau. Nescau não, um pouquinho mais caramelo. Tu já é negro ou é hispânico, não é branco. Então, você Valéria, Oi. Não, uma coisa assim que a gente fica observando é que a impressão, né, a gente vê que parece que durante um tempo, parecia que a coisa estava normalizada, vamos dizer assim, né? Lógico que não estava, né? E depois veio com aquela, sabe, aquela doideira toda, aquela tortura toda, aquele ódio todo, aquele negócio que realmente choca, porque durante um tempo dava a impressão que essas coisas não aconteceriam mais, sabe? Em relação a tantas coisas, tantos assassinatos, tanta doideira, tanto, sabe? Essa coisa que está vindo. Houve um tempo que parecia que tinha se normalizado. E agora a gente está vendo tudo. Não é nem de novo, é crescendo. Por exemplo, esse lance lá dos Estados Unidos, né, do joelho no pescoço, você vê que a partir dali, ou não, nós já vimos não sei quantos casos parecidos. Né? Então, parece que, sabe? Então, então é isso mesmo, eu estou com carta branca para fazer isso, eu posso fazer. Quer dizer, aquilo que parecia estar assim, dentro das pessoas, ou melhorado, sei, né? Melhorado, acalmando, vem com tudo aí. É estranho. E eu tenho percebido também. Oi? Não, eu tenho percebido muito isso, né? Que eu sempre fico observando as coisas, tentando analisar, tentando entender. E tem aquela coisa de um período, né? Que a gente está num período que é a última oportunidade de muitos seres ainda muito rústicos, digamos assim, de evoluírem e botar esse povo todo aqui na Terra. Então, eu acredito que esse povo, ao invés de evoluir, eles estão, sabe, criando um retrocesso muito grande, né? Aí você vê aquele bando de maluco neonazista querendo dar tiro em todo mundo, matar todo mundo, porque não é branco, tem que morrer todo mundo, eles não querem saber. Aí tem... Então, você vê esse tipo de coisa, eu acho que pode ser uma das explicações para isso. Porque, nossa, educação, leis, ninguém está respeitando nada disso. Já sentaram em cima da Constituição de vários países, né? Fizeram uma fogueirinha e faz tempo. E a gente, às vezes a gente diz, mas isso está na Constituição, sabe? Parece que entra no ouvido e sai pelo outro. As barbaridades que andam fazendo, principalmente no nosso país, né? Então você fica assim, gente, respeito à vida, respeito aos índios, respeito a... Sabe? Não tem. Parou com isso.
Vão matar, né? Então, deixa eu parar, porque aí eu vou viajar, vamos continuar aqui, senão não vai dar tempo de ter. Já estão me ouvindo? Valéria, posso continuar? Pode. Ó, eu li Pode 688, vai para 689 agora, meu filho. Pode 689. Isso. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Olha que pergunta, né? São os mesmos espíritos. É o que nós colocamos no começo. São os mesmos espíritos que voltaram e estão voltando, como Valéria colocou, de maneira melhor, com a inteligência mais aguçada, criança que já nasce de olho aberto, como você falou, né? E outros valores ainda físicos e mentais bem mais elevados do que nós já fomos. Os nossos netos, nossos bisnetos, com certeza virão ainda bem melhores. A gente vê criança ter determinadas atitudes que a gente fica pasmo. Basta a gente comparar a tecnologia, né? Que ele já vem com esse cabedal de conhecimento que pega um aparelho, né? E faz tudo que eles bem entendem, sem você, nunca ninguém ter ensinado. Então, por aí a gente já vê, né? E nós que estamos na Terra há muito mais tempo, como eu, graças a Deus, estou bastante tempo, eu não tenho a mínima, eu fiquei nessa situação difícil aí agora, ó. Foi difícil para mim sair. Imagine se a minha netinha estivesse aqui, de 12 anos, que fez ontem, de 11, 12 anos, num minutinho ela me tirava dessa fria. Então, o que foi? É o espírito que veio depois e que veio mais aperfeiçoado, como Valéria colocou no começo. Então, vamos ler essa resposta aqui. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Imagine, mesmo assim estão longe. Assim, a atual raça humana, eu até risco essas coisas assim, quando falo em raça humana, eu fico bem arrepiado. A atual raça humana, que pelo seu crescimento tendem a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua face de descrescimento, né? E de desaparição. Quer dizer, serão evadidas da Terra? Serão excluídas? Não, serão os outros espíritos em substituição. Que senão dá a impressão assim, tipo assim, os espíritos que vêm com mais evolução, então essa raça vai sair, essa raça sim, essa raça física, essa raça intelectual, essa raça moral, mas o espírito, talvez até desses mesmos, de nós mesmos, voltaremos, né, de uma maneira melhor, como já estão voltando muitos. A gente percebe que nesse processo de transição, muitos espíritos que estão nascendo, todas as crianças que estão retornando, com certeza já estão retornando, que já foram espíritos que já viveram nessa encarnação, até junto conosco, mas que já foram, que já estão retornando pela sua evolução e de maneira diferente, melhor. Então, essa substituição da raça moral, da raça de inteligência, mas ela só retorna de maneira melhor moralmente, porque a evolução é moral, né? Substituí-lo outra raça mais aperfeiçoada, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos, né? Então, a raça será substituída? Sim, será. Raça de mais intelecto, mas a formação moral é que nós precisamos trabalhar para que voltemos melhor, né? E que trabalhemos essa população do globo para que volte melhor. É a nossa grande responsabilidade, né? 690. Acho que dá para entender ou alguém quer falar? Não deu, Valquíria, perfeito. E aqui já só faltam 10 minutos e a gente ainda tem senão a gente vai perdendo. E a gente já comentou bastante, parece até que todo mundo leu rapidinho antes e estão falando. Com certeza. Vamos lendo e a gente para quando precisar, então, né? Tá. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procede dos corpos primitivos mediante a reprodução. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertence todas à grande família humana, olha um destaque, qualquer que tenha sido o tronco de cada um,
elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Mais uma razão para a gente conseguir, a gente aceitar e entender que a família é universal, né? É a grande família universal. E volta, se entrelaça, é aquele cabeça, né? Aquela mão que aperta, né? 690. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Aí o que ele está colocando? Que as raças primitivas, né, deram espaço às raças mais fortes fisicamente, mas a atual é mais forte mentalmente, né, na inteligência, desenvolveram mais a inteligência. Então, diz assim, desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais para a inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não consegue os animais. Então, o homem, com a sua inteligência, ele consegue tirar conhecimentos da força da natureza, da sua inteligência. Aí vem saber usar ou não, aí já é o livre-arbítrio. Mas que é isso que é o objetivo do homem, é isso que acontece com o ser humano, Agora, a maneira que ele vai desenvolver isso aí é como você falou, Valéria, é o livre-arbítrio de cada um, né? 6,9. Será contrário à lei da natureza, o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem do seu curso normal? Eu penso que o que significa? A inseminação artificial, né? Os espíritos chegando a encarnar de situações sociais diferentes. Então, isso que seria, a pergunta é essa, que isso seria contrário à natureza? E as pesquisas genéticas, criação de novos híbridos, todas essas coisas. Clonagem de animais, clonagem de plantas, para melhorar a produção, todas essas coisas. Diversas, tudo é permitido, porque nós sabemos, tem uma passagem de Jesus que diz, né, que os apóstolos dizem, nada cairá, nenhuma folha, sem a vontade do Pai, né? Então, se as coisas acontecem, porque ele deixa que nós usemos o nosso livre-arbítrio. Se vai estar certo ou não, depois a gente vai ver isso aí. E isso, ao retornarmos, ao estarmos novamente nas nossas condições de avaliação, nós vamos ver até que ponto foi positivo, até que ponto teremos que voltar de maneira diferente para consertar, né? Ou para aperfeiçoar mais. Aí é a inteligência, é o livre-arbítrio sendo usado. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, tá vendo? E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Se ele vai conseguir, não sabemos. Se o que ele está fazendo vai atingir a perfeição, também não sabemos, mas o homem está se esforçando com a sua inteligência e com a permissão de Deus, né? Não cabe a nós julgar e achar que está certo ou errado. Cabe a nós ir acompanhando o curso da inteligência do homem, tentando acompanhar a ciência para a nossa vida, para a nossa evolução física, né, e mental, e deixar que as coisas aconteçam sob o critério do nosso Pai. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição, aí é que eu vou responder às vistas de Deus. Ele está sobre as vistas dele, mas como ele não interfere no nosso livre-arbítrio, se tiver certo ou errado, não vai caber agora ele dizer que está certo ou errado, a natureza dizer, a lei de reprodução dizer, o tempo vai dizer, e nós vamos ter consequências boas ou não, com as coisas que nós escolhemos dentro do nosso livre-arbítrio, não é isso? Então, 692A. Mas, geralmente, os esforços que o homem prega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivo senão o acréscimo dos seus gozos. E isso não lhe diminui o mérito. Isso significa o quê? A descoberta, a vaidade, o progresso, com a vaidade acima de tudo, com o egoísmo acima de tudo, com a violência acima de tudo, com os conchavos políticos, né? Com as coisas que acontecem.
que nós vemos que a ciência, às vezes, ela caminha bem, mas existe as influências, não é isso? Então, isso vai diminuir ou não o seu mérito? Da mesma forma. E isso não diminui o mérito, diminui se ele estiver trabalhando, o ser humano inteligente, dessa forma medíocre, né? Que importa para Deus, só importa o progresso, né? O nosso andamento aqui. Não importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção do seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. E, sob esse aspecto, é que maior proveito tira. Então, aquilo que o homem descobriu agora e que não estava bom, foi perdido, ele perdeu por isso, se ele fez com bons sentimentos, com boas intenções, com amor no coração, na intenção de melhorar o planeta, na intenção de melhorar a população do globo, será perdido? Não. Ele botou uma pedra no desenvolvimento, uma pedra como é que se diz, vamos dizer assim, foi descoberta agora essas vacinas, né? Foi descoberta num tempo recorde. Então, se alguma coisa não saiu melhor, não foi perdido o que se fez. Não. Em cima desse conhecimento, o homem vai continuar daí para frente, né? Ou esse próprio espírito ao voltar, ou os espíritos que estão ainda na Terra, vão continuar o progresso das vacinas para o Covid, da onde parou a ciência até agora. Se daqui a alguns anos fizer melhor, foi baseado no que foi feito agora, que o homem pegou, como se diz assim, pegou o fim da meada e continuou. Então, não é perdido, né? Nada é perdido para que o planeta, a população do globo, se eleve. Era isso que nós tínhamos para falar. E que é só até aí, né? É isso mesmo. Me perdoe, porque... Quer falar alguma coisa, querida? Eu obrigado a vocês pela ajuda. E, graças a Deus, nós estamos aqui, podemos ler a lição, né? Comentar, podemos estar juntos. Os espíritos que tiveram oportunidade de nos fortalecer, para que nós colocássemos algumas palavras que servissem para nós, para o nosso bem-estar. E qualquer coisa a gente pega no outro dia, no fim da meada, e vai em frente. Não é isso? Agora, por hoje é o que temos. Como diz a minha mãe, é o que temos para hoje. Entre congelamentos e descongelamentos, conseguimos fazer um estudo. Vira sorvete, Ai, criança. Fica aí nas suas mãos. Olha, foi excelente, gostei muito das nossas discussões, muito boas. Muito aprendizado, né? Muito Os nossos amigos espirituais aqui iluminando sempre a gente, ajudando a gente a encontrar. Né? Agora vamos botar tudo isso na prática, rapaziada. Vamos lá, vamos botar. E vamos deixar a criançada viva, os espíritos precisam chegar. Que chegue na paz do Senhor. Valquíria, eu já te disse, desde que não venha daqui, maravilha. Você mesmo falou que se tiver que vir, vai vir, não tem jeito. Mas aí eu estou longe de ser, como se diz, longe de ser Virgem Maria. Eu contribuí, já coloquei 3, tá bom. Podia ser mais, mas não foi, agora perdi. Meus amores, tá certo. Meus amores, vamos encerrar a reunião, que a espiritualidade está assim, legal, vamos brincar, mas vamos terminar, que a gente tem mais o que fazer, né? Com certeza. Vamos lá. Então, Ivone, a Valquíria fez a prece e cantou. Ivone, você faz a prece de encerramento, por favor? Então vamos. Assim, Deus, nosso Pai, amigos espirituais, nossos anjos de guarda, agradecemos por esse momento de estudo, por esse momento de união, por esse momento de esclarecimento. Te agradecemos, Pai, por tudo que nos concede, por tudo que nos ajude nessa nossa caminhada evolutiva. Pedimos, Pai, que observemos mais as oportunidades que nos são dadas de melhoria, tanto nossa espiritual como do nosso planeta, daqueles que convivem conosco.
Pedimos por todos os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, momentos de dor, sofrimento, nossos irmãos que estão internados, que estão pelas ruas, nos vícios. Pedimos, Pai, que a sua luz se faça sobre cada um desses nossos irmãos e que nós, de nossa parte, possamos aproveitar todos os momentos que se apresentam para que também possamos, não é, pôr em prática todos esses nossos ensinamentos, todas essas luzes que vão iluminando nossos caminhos. Obrigada por tudo, 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 sempre, sempre. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Meninas, foi muito Graças a bom Deus, estar Adilene. com todas vocês. O papo foi Bom. bom, estudo foi maravilhoso. Então, Isso é grande. Grupo de 4. O grupo de 4, mas dando mais de um, o negócio vale. Com certeza, a gente está aprendendo sempre. Temos que ter fé e confiar, né? Exatamente. Que a troca. Isso aí. Também funciona, mas assim, é importante ter essa troca de conhecimento, de Várias energia, de mãos, aprendizado, né? Sempre de mão dadas. Então, Isso aí. É isso. Ivone, consciência. É dia 20, mas vamos que vamos. presente. Vamos embora. Presente. Então, meus amores, olha, um beijão para todos vocês, Beijo. para todas vocês, e até sexta-feira, se Deus quiser e Ele vai querer. Se Deus quiser. Fiquemos na paz do Senhor. Assim seja. Ela Boa adora noite, ouvir Marielle. Ela Tchau, adora ouvir Lúcio. vocês falar, só fica aqui Olha ela babando. aí, gente. Olha ela aí. Né, filha? Só fico aqui babando ouvindo vocês, criança. Adoro. Tá bom, Lúcia? Boa Oh, que- noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Apanho então a minha cruz.